Bem, todos que acompanham o Dialogando com o Chefe Renato, hoje, com certeza, é um momento importante da história do Judiciário pernambucano. Estamos com o desembargador, Dr. Ricardo Pavari, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E a gente vai ter essa oportunidade de conversar, dialogar com ele, trazendo até informações importantes da vida, da trajetória no meio jurídico e também algumas coisas que marcam a infância, os momentos em Tamandaré, Rio Formoso, a história do pai, tudo isso de forma bem ampla para vocês que acompanham a gente. Doutor, seja bem-vindo ao Dialogando com o Chefe Renato, uma honra estar com o senhor aqui hoje. A honra é nossa, Renato. E muito feliz por ter dado essa entrevista, a primeira do ano, na sua, digamos assim, é uma verdadeira instituição, né, que vem há tantos anos cuidando do interesse público das coisas boas para nós temos. Eu fico feliz de agradecer. Muito bom. Recebeu agora há pouco o título de cidadão barreirense, depois teve afogado na Engazeira e vem depois documentar tudo aí para vocês, para ficar sabendo. Tudo na tela, com imagens exclusivas, tudo isso. Doutor, a gestão do Padre Barreto, com certeza, terminando hoje, o último dia como presidente dessa cadeira. Deixa um legado. Foram 2 anos, né? Ficamos 2 na corregedoria, mais 2 aqui. Uma gestão continuada, uma gestão de mãos dadas, uma magistrada toda, primeiro, segundo grau, juízes, embargadores, serventuárias, todos. Mas o principal, o principal dentro que a gente conseguiu foi aproximar o poder judiciário grandiosamente da sociedade. De Petrolina, lá do produtor de fruta, ao litoral, a Fernando de Noronha. Fizemos ações em todos os setores, conversamos com todos os setores, setor médico, trabalhadores, industriais, setor de cana-de-açúcar, construção civil, exército, marinha, aeronáutica. Fomos em todos os setores, conversando, buscando de mãos dadas, trazer soluções consensuais para que o Estado de Pernambuco reine em paz como ele reina hoje em dia. Não que a gente seja um paraíso, porque nós temos grandes dificuldades no nosso país, mas é um Estado onde o sistema de justiça, como o Ministério Público, o Judiciário, se juntam com as forças policiais e a advocacia pública e privada para deixar Pernambuco hoje a grandiosidade do Estado que é. Quais fatores contribuíram para que o Tribunal de Justiça conseguisse com esse, conforme as suas palavras agora, a questão, em primeiro lugar, de transparência no ranking do CNJ? Nós criamos, instituímos uma equipe de governança, que é aquela que cuida digamos assim, da nossa imagem perante o CNJ e a sociedade, aonde nós procuramos identificar os gargalos, as dificuldades e atuamos duramente, fortemente nesses setores para a gente corrigir os nossos defeitos. Nós somos humanos, temos nossos defeitos, é uma estrutura muito grande, parece com um poder executivo. Nós temos em Petrolina, na Fernando de Noronha, passando pela capital, todos os municípios nós temos unidades cartorárias ou da Justiça, que é que nos compete cuidar. Então a gente identificou tudo isso e os quesitos e os pontos que eram necessários nós corrigimos, de modo que fomos premiados tanto pelo CNJ quanto pela Tricom, que é o órgão dos tribunais de contas, sucessivamente como prêmios de transparência. Isso nos deixa muito orgulhosos. A gente acredita, presidente, que a conciliação seja o forte dentro acreditamos que seja o forte do judiciário para que possa destravar alguns pontos importantes no processo, em situações e demandas do dia a dia. Como é que chegou a ter essa, vamos dizer assim, essa honrosa nomeação, vamos dizer assim, homenagem dentro do Conselho Nacional de Justiça? Nós temos de conciliação. Nós temos o SEJUS, que é um centro de composições aqui, que é gerido, administrado por delegação da presidência pelo desembargador Eric Simas, que foi eleito agora como desembargador eleitoral, assumirá agora no final de fevereiro. E sucessivamente recebemos prêmios nacionais, inclusive do CNJ, sendo campeões de quantitativos de conciliação.
Portanto, a gente fica muito orgulhoso, parabeniza, desembargador, toda a sua equipe, porque com isso nós recebemos mais um prêmio a nível nacional, que nos deixa também muito orgulhosos. Com certeza. A questão da defesa da mulher, o combate à violência contra a mulher, é um ponto forte dentro do judiciário e o senhor tem uma marca nessa área também. Nós procuramos prestigiar a causa da mulher. Logo no início, nós determinamos que as assessorias aqui no tribunal fossem paritárias. Onde houver um homem, haverá uma mulher. Onde houver uma mulher, haverá um homem, para que a gente divida as atribuições de ambos. Os cargos de gestão do Tribunal de Justiça, cerca de 60%, um pouco mais, é exercido por mulheres. Então, nas diretorias, é um homem e uma mulher, ou uma mulher e um homem, no cargo principal, no cargo de vice. Nós instituímos, nos tribunais regionais eleitorais, a obrigatoriedade da participação das mulheres paritariamente com os homens. É o único estado do Brasil que tem essa paridade. Nós criamos no nosso TJPE+, o nosso aplicativo, a medida protetiva de urgência, onde a mulher, sem necessidade de advogado, de delegado do Ministério, porque ela própria faz o pedido de providência, em poucos minutos, o Poder Judiciário da região dela decide e a medida é cumprida pela polícia, juntamente com os oficiais de justiça. E foram tantas outras medidas que a gente fez, sempre procurando empoderar a mulher, sempre não esquecendo que na minha gestão já temos posse a mais 2 desembargadoras, que historicamente nós só tínhamos uma, depois outra, e agora nós temos 4, partindo para mais 2 nesse ano de 2026, de modo que aos poucos a mulher vai obtendo o seu necessário espaço no Poder Judiciário. Inclusive, nós tivemos na premiação da revista Total, o presidente, a mim também fomos agraciados, e esses 2 desembargadores estiveram presentes também, um momento muito importante. Vamos só aos comerciais e voltamos com um tema muito importante aí sobre a marca. Eu acredito que seja a maior marca do legado do presidente Ricardo Barreto sobre essa área. Acompanhe. E volta aqui dialogando com o chefe Renato, mais uma vez com o presidente, ele vai falar sobre, como eu sempre falo para as pessoas, né, a gente vê o judiciário de uma forma mais ágil. Quando eu estive com ele na inauguração do Fórum de Tamandaré, ele não era ainda, ele já tinha sido eleito presidente, e a gente conversou e ele falou, acreditamos muito na inteligência artificial, no processo de digitalização dos documentos antigos, essas questões que envolvem a tecnologia. Presidente, o senhor cumpriu o que falou naquela época? Olha, talvez tenha sido o maior desafio nosso. Nós encontramos um judiciário com secretarias. O que significa isso? Bem simples. Cada unidade com sua secretaria, ora com 4, ora com 5, ora com 6, ora com doentes, ora não tinha quem substituísse, uns com mais eficiência, outros com menos eficiência. Nós extinguimos as secretarias e criamos a diretoria geral, que cuida de forma impessoal e de forma rápida de todo o cumprimento dos despachos, os chamados cartórios. O cartório que era em cada unidade passou a ser um cartório geral, são divididos 3 ou 4 pelo Estado, onde a gente deixou as unidades, os juízes e as juízes estão somente produzindo, decidindo, despachando, proferindo sentenças, dando suas liminares e os cumprimentos sendo feitos pela diretoria. No início houve um engarrafamento, uma resignação da OAB com toda a razão, mas eu procurei visitar todas as seccionais da OAB, inclusive da nossa região, o doutor Adriano, e ele foi muito compreensível, onde eu dizia, há um engarrafamento, mas todo engarrafamento um dia acaba. Já que ele falou do doutor Adriano, a gente não poderia deixar de passar uma mensagem que ele mandou para o senhor aí. Acompanhe nas imagens na tela. Dr. Ricardo Paz Barreto se destacou como um presidente que sempre atuou de mãos dadas com o judiciário, a advocacia e a sociedade pernambucana. Ele conduziu sua gestão com diálogo e sensibilidade. Sua atuação à frente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco foi marcada por iniciativas relevantes, como a modernização dos serviços. Esperamos que o seu legado sirva de exemplo de inspiração para os futuros presidentes. Dr. Ricardo, a advocacia pernambucana, em especial a advocacia do interior, agradece
pelo brilhante mandato exercido por Vossa Excelência com dedicação e espírito público. Sucesso e um forte abraço. Sim, eu agradeço, doutor Adriano, porque é uma pessoa, um amigo, um advogado, presidente da subseccional atuante, que defende os interesses, mas foi muito compreensível. E a aposta que ele fez deu certo, porque hoje as diretorias são um exemplo de tratamento igualitário a todos os advogados, do menor, do mais simples ao maior escritório, o tratamento é igual. Passando isso, nós investimos forte em tecnologia, com a troca de todo o equipamento, já um pouco obsoleto, compramos novos equipamentos, novos computadores, digamos assim, para todas as unidades do Estado, computadores de última geração, e ampliamos a velocidade da internet ao máximo. Hoje, a internet rápida é uma realidade em todas as unidades do primeiro e do segundo grau, no tribunal e nas comarcas. Fizemos 100% do processo digital. Hoje, todos os processos de Pernambuco são eletrônicos. Também um gol que a gente conseguiu com muita dificuldade, mas está aí. Digitalizamos todo o acervo processual, não temos mais papel no Poder Judiciário, isso dá velocidade, e era necessário para a implantação da inteligência artificial, porque ela só funciona com o processo eletrônico. Então nós contratamos com a Microsoft, depois da licitação, o acesso às nuvens, tudo era feito com hardware, com equipamentos pesados, demorava o upload e o download, a subida e descida dos arquivos. Isso ficou rápido, o PJE ganhou velocidade, e depois de tudo isso partimos para a inteligência artificial, e na segunda-feira passada já havíamos entregue ao segundo grau, aos desembargadores e desembargadoras, e agora toda a Justiça Pernambucana dispõe da Maia, que é o nome da nossa inteligência artificial, para nos auxiliar, não para julgar, mas nos auxiliar com as atividades repetidas, que são muitas que nós temos. E com isso eu espero que nós possamos dar uma velocidade ainda maior aos julgamentos. O senhor acredita que isso foi a marca do legado do Estado? As pessoas falam isso, mas falam. Quando eu chego, as reportagens que eu faço, todos dizem, mas o senhor conseguiu implantar a inteligência artificial? Porque hoje o escritório de advocacia trabalha com inteligência artificial. O Ministério Público, a Defensoria Pública, todos os setores hoje, principalmente as empresas privadas, que precisam de velocidade para ter ganho de tempo, de custo e tudo. Então, nós conseguimos, a um custo muito baixo, juntamente com a Universidade do Pernambuco e a Universidade Católica, investimento pouco maior do que R$500 mil durante um ano inteiro, e a gente deixa esse legado de funcionalidade. É preciso ver funcionando para acreditar. Em poucos segundos, toda a decisão é estruturada e entregue ao juiz para ele fazer a aprovação. Uma capacidade de julgar cerca de 500 processos por mês. Julgar não, apresentar o esqueleto pronto, que é o mais trabalhoso, para que o juiz e seus assessores façam pequenos ajustes e possam então encaminhar a publicação para solucionar aquelas questões do dia a dia. Com certeza. Presidente, essa pergunta é primordial para o senhor. A gente percebe que o judiciário tem essa questão da informática, as pessoas ficam por trás da tela de uma forma pesquisando e vendo tudo que precisa nas suas demandas, suas necessidades. A questão humanizada, mas como é o tratamento, porque as pessoas são servidores, é a alma do judiciário em si, trabalhando diariamente. Melhorou essa parte de especialistas atenderem as pessoas de forma mais ampla, trazendo mais agilidade nos processos presenciais, nas audiências presenciais. Como é que o senhor também vê isso? Nosso tripé de gestão foi humanização, inovação e eficiência. Então, o que significa humanizar o Poder Judiciário? O Poder Judiciário que trabalha com lei é fria, lei não tem sentimento. Ela decide e às vezes é dura com A ou beneficia B. Nós cuidamos de saúde, cuidamos de internações, nós cuidamos de intervenções em prédios públicos, nós cuidamos de tudo aqui. Separação de casais, união de casais, indenizações, nós cuidamos de tudo no Poder Judiciário Estadual, que é o maior que tem. Então, a gente procurou, nesse trabalho, humanizar no sentido de recuperar os prédios que estavam quase todos sucateados, com paredes insalubres, molhadas,
vazamentos do teto, lâmpadas queimadas causando problema de visão, portas quebradas, os fóruns, depois de uma pandemia terrível, todos sucateados, esse prédio sucateado, o fórum do município em situação de pendura, quase caindo, bem dizer. Estamos, desde a gestão passada, das gestões anteriores, cuidando, mas nessa nós temos uma especial atenção, humanizar no tocante a ter condições salubres e que as pessoas se sintam bem naquele ambiente de trabalho. Paralelamente, procuramos reconhecer todos os direitos dos servidores, das servidoras, dos juízes e das juízes, atualizando, reajustando todos os benefícios para que eles trabalhem altivos e felizes. Porque havia, de certa forma, uma reclamação de que os ambientes eram insalubres e que os vencimentos estavam muito baixos, e de fato estavam. A gente procurou melhorar tudo isso e hoje, com o passar do tempo, aquelas queixas, aquelas reclamações foram superadas. Hoje a gente vive num ambiente não posso dizer que seria o paraíso, mas a gente vive bem, todos altivos, felizes, trabalhando com muito boa vontade, e nesse momento eu até agradeço aos juízes, às juízas, aos servidores e às servidoras pernambucanos, porque foram a mola mestre para que essa humanização acontecesse. Paralelamente a isso também, várias ações de tratamento pessoalizado, tratamento psicológico, tudo que a gente pôde fazer para melhorar a qualidade de vida dos servidores e dos magistrados nós fizemos, porque é essa qualidade que respalda um bom tratamento à população. Agora tem um ponto primordial nessa nossa entrevista aqui. Como é que o senhor conseguiu trazer a parceria de uma forma ampla com as forças auxiliares, né, que são os parceiros, na questão de estar no torcedor, na defesa do torcedor, na defesa do idoso, no combate à violência da criança? Eventos como Pernambuco, meu país, está lá, no trilho lá do PJPL, também com a Polícia Civil, Polícia Militar, não é brincadeira montada por uma estrutura dessa. Foi outro ponto importante da nossa gestão, o sistema de juizados. Nós temos um sistema de juizados que é decorrente da lei dos juizados, mas que está também um prédio em situação precária e a atuação ainda um pouco limitada. Nós, além de refazer todo o sistema dos juizados, né, nós colocamos muito investimento em tecnologia, reformulamos um prédio, digamos assim, fizemos reformas gerais para que os gabinetes ficassem em boas condições. Nós criamos 3 colégios recursais, que não havia colégio recursal, eram juízes convocados que não ganhavam nada, que, portanto, não queriam mais aceitar esse encargo, e eles ficaram titulares de 3 colégios que julgam os recursos das decisões dos juízes e dos juizados. Mas ampliamos o juizado do idoso, o juizado do futebol, o juizado do frio, que era só em Garanhuns, nós colocamos no Pernambuco, meu país frio. Aumentamos o juizado do Fulião e criamos o pioneiro juizado do Veraneio, onde nas praias principais de Pernambuco, o juizado, o período mais alto do veraneio, janeiro, dezembro, final de dezembro, janeiro, fevereiro, até o carnaval, nós estamos lá para acabar com aquelas badernas, sons altos, né, gritarias, desrespeitos, e reduziu muito. Hoje a gente não pode dizer que controlou tudo, porque é tudo muito grande, mas foi reduzido muito o respeito para que as pessoas brinquem, curtam seus veraneios, mas respeitando minimamente seus vizinhos e aqueles que estão próximos, que não têm a obrigação de escutarem as músicas que eles querem muito menos aguentarem aquelas algazaras que são feitas. A coisa serenou, mas tudo isso só foi possível com a presença do juizado itinerante, que demos força, adquirimos um ônibus, reformamos um ônibus, adquirimos um novo ônibus que está chegando, menor, para que a gente possa estar presente em todo o estado nessas atrações volantes como o Pernambuco, meu país. E consegue resolver na mesma agora. Me esqueci também do São João, do São João, que acontece fortemente em Caruaru. Estamos ampliando também para outros polos importantes do estado. Tudo é resolvido na hora, é feita uma composição, e se não houver composição, é encaminhado então para o juizado comum para dar processamento. Mas a grande maioria, mais de 90%, é resolvido no local.
Diga uma coisa, a gente observa, sempre é falado na mídia em geral, sobre a questão administrativa. Hoje a falta de juízes em comarcas, o acúmulo de vagas em comarcas, ainda é um problema no judiciário, ou já está prestes a acabar com isso, o comarcas que estavam prestes a serem fechadas vão continuar funcionando, são dúvidas que a população ainda tem. É importante essa observação. Quando eu assumi, o CNJ ele trabalha com números. Então ele identificou que havia uma série de comarcas em Pernambuco que a distribuição não justificava o custo operacional para o Poder Judiciário, que é alto, você manter um juiz, servidores, o prédio, aí vem o Ministério Público e a Defensoria, então é uma coisa caríssima para um município que às vezes não tem movimento. Por outro lado, a Constituição determina que cada município seja sede de comarca. Então a gente tem que ir nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E o que foi que eu fiz? Já haviam sido desinstaladas algumas comarcas, um bom número, e eu disse, eu não vou mais desinstalar as comarcas que estão para serem desinstaladas. Eu vou deixar a comarca funcionando, mas com um juiz ou uma juíza acumulando. Não haverá um juiz titular, mas pelo menos nós teremos os assessores, a estrutura, os servidores ali atendendo às demandas, principalmente dos locais mais humildes, mais distantes, aonde o povo procura o judiciário para se informar, para se orientar, para fazer uma separação, para pedir uma ação de alimentos, para que os processos criminais sejam julgados ali mais próximos da sociedade, para dar ordem no lugar. E nós reformamos os prédios que estavam todos sucateados e essas comarcas continuam em atividade, graças a Deus, sem nenhum problema. Por quê? Porque nós ajustamos o orçamento, cortamos muitas despesas desnecessárias, principalmente com locação, devolvemos os prédios e realocamos em nossas unidades próprias. Com isso foi possível se manter o serviço e o orçamento em condições perfeitas, servindo bem à sociedade. Eu faço essa pergunta para o senhor. O senhor acredita na questão, a gente não consegue agradar todo mundo, pensar muito bem, mas a gente observa os atos e ações que o senhor vem fazendo, fez muita coisa, dentro de toda essa estrutura de 2 anos, que é um tempo que eu acredito que seja até pequeno, muito curto para poder assumir todas as demandas, mas outras demandas serão passadas para outras pessoas. O senhor acredita que tem errado alguma coisa? O senhor acredita que poderia ter feito melhor? O senhor acredita no poder da imprensa, como a imprensa é necessário na observação de todo o trabalho judiciário? Eu digo uma música, mas faria tudo outra vez, se preciso fosse. Eu faria tudo novamente. Identifiquei algumas. São tantas coisas que, por mais que eu anote, fizesse realmente, não é possível, é muita coisa. Então, cada presidente que passa, eu agradeço muito ao Eduardo dos Carlos, ex-presidente, porque no meio, faltando 6 meses para a eleição, ele disse, tome conta, se a senhora que o amigo vai ser o próximo presidente. Foi um consenso, graças a Deus. A eleição foi por aclamação. Então, eu não quis sentar na cadeira dele, mas ele já me deu o raio-x, minha senhora, já adiantando coisas, porque a gente só faz um orçamento, recebe um orçamento. O presidente que sai, realiza um orçamento, deixa um orçamento para quem vem na frente. Mas, com essa oportunidade que ele deu, eu pude adiantar muita coisa. E com esse julgamento dessas despesas necessárias, a gente conseguiu fazer muita coisa mesmo. E eu não poderia deixar de registrar a importância da mídia pernambucana. Os blogs, a imprensa escrita e televisiva do nosso estado e rádio difusão também. Todos colaboraram muito. Por quê? Porque nós ganhamos 2 prêmios nacionais de notícia pública de transparência, e isso a gente só consegue com o apoio da mídia. A mídia tem lá o seu jeito de ser, como o judiciário tem esse jeito de ser, como o Ministério Público tem esse jeito de ser. A mídia se diz, está me perseguindo, está alisando fulano, está prejudicando o fulano. Não. A mídia tem um jeito de ser, e o jeito de ser da mídia é retratar o que ela acha que é a verdade. Então, todas as críticas que foram boas, que eu recebi, foram construtivas para mim. E a quem me ensina, eu até agradeci, pode criticar, porque com a crítica a gente constrói. Mas a grande maioria, mais de 90% das divulgações nossas foram positivas. Nós acompanhamos através da ação da nossa assessoria de comunicação. Então, eu fico muito feliz e agradeço a todos da mídia pernambucana,
Porque sem isso não seria possível a gente divulgar tanta coisa que a gente fez. Com certeza. Seria impossível terminar essa entrevista, né, falando de um assunto muito sério, bem pessoal e bem familiar. A história do seu pai. Inclusive, o nome do Fórum de São José da Coroa Grande leva o nome do Dr. Carlos Xavier. Também foi desembargador e presidente, e também assumiu esse legado da história do pai. Isso leva isso na sua história, na sua trajetória. Eu sou muito sincero, eu não gosto de misturar assuntos familiares com o meu ser. Porque no ambiente que a gente vive, às vezes, dá a impressão de que é apadrinhamento, que a gente está aqui porque o vendedor foi o pai, e isso aqui é um pai. Quando eu cheguei ao tribunal, meu pai já estava aposentado há muito tempo. Eu fiz concurso público, era um dos colocados lá no concurso. Por onde passei, sempre foi a maior produtividade da história. Nunca deixei de acumular 4 ou 5 unidades, todas em dia, no tempo que nós não tínhamos acumulação, não recebíamos nenhum benefício, não tinha assessor, não tinha internet, não tinha computador, era na máquina de escrever, no meu carro para cima e para baixo. E as 4 ou 5 unidades onde eu tive no primeiro e no segundo grau, em Cupira e em Pesqueira, eu deixei todas elas completamente ir para a capital com uma promoção de merecimento, com a maior produtividade também. Mas sempre se diz, não é porque o pai, é porque o tio, é porque o irmão, não. Meu pai nunca teve nada disso, ele foi corregedor, foi presidente, era uma pessoa acima do seu tempo, foi quem implantou muita coisa nova aqui no tribunal, que ele pegou a gestão logo depois da Constituição, que deu autonomia financeira e administrativa aos tribunais do Brasil inteiro, e ele deixa um legado muito bonito, mas dele, o que eu guardo de melhor são os ensinamentos cristãos. Ele disse que certa vez foi visitar o Papa lá ele era muito católico, visitar o Papa lá no Vaticano, e tinha milhares de pessoas, e abriu uma porta, ele estava de lado, e puxaram um amigo lá de italiano, e quando ele abriu, estava o Papa na frente. 5 ou 6 tiveram a oportunidade de falar, e ele estava exatamente na porta, que deu acesso, não esperava. Era o ano dos juristas católicos, ele era presidente do Círculo Católico de Pernambuco. Ele era professor também da Universidade Católica. E ele disse, Ricardo, eu vou Papa na minha frente. E me ajoelhei, ele pediu minha toga, foi com a toga, porque tinha que entrar com a toga lá. Só a equipe dele eram mais de 100 pessoas. E ninguém falou com o Papa. Ele falou com o Papa e disse, seu Papa, sua santidade, eu tive na sua missa em Recife. Ele disse, Deus dele falava todas as línguas. Nosso eterno Papa, João Paulo. Ele disse, o senhor é da onde? Eu disse, Pernambuco, eu estive 2 vezes. Rezei 2 missas em Pernambuco, ali nos viadutos, jornalista, eu lembrava até o local. E meu pai beijou a mão dele, muito emocionado, e ele pediu ao meu pai, disse, no nome do senhor, está aqui ele disse, doutor Carlos, seja justo, seja justo, ensine os seus a ser justos. E papai sempre pediu isso. Meu filho, por onde você passar, seja justo, faça justiça. E é tudo que eu procuro fazer na vida. Esse é o grande legado que eu trago dele, porque ele já se aposentou há muito tempo. Quando eu fui desembargador, já estava há mais de 10 anos aposentado. E ainda tive a grata alegria de ele estar vivo, depois ele faleceu. Quando assumi a corregedoria, ele já era falecido, como presidente. Mas eu guardo dele essa frase: seja justo. E eu vou procurar a minha vida inteira ser justo em tudo que eu faço. É o legado maior que eu deixo do meu pai, que dá nome ao Fórum de São José da Coroa Grande, terra que por ele teria sido enterrado nos últimos dias de vida, porque ele tinha um amor muito grande por São José da Coroa Grande. É um momento emocionante, o presidente se emociona nesse momento, mas a gente tem que falar e tem que demonstrar que as pessoas sabem dessa história, e ele falando seria muito mais pertinente. Chegando, presidente, aí, o carnaval, não está achando, Carnaval e o Náutico. Fala aí, para a gente entender essas 2 passagens que o senhor tem. Eu sou muito vibrador do Pernambuco. Eu tenho um amor do Pernambuco pelo Instituto Grande. Mas é uma paixão mesmo. Eu carrego a bandeira de Pernambuco na minha fantasia de carnaval, na minha fantasia de São João. No Natal que eu posso, fizemos aqui uma cantada toda pernambucana. Até o Papai Noel estava vestido de Pernambuco, porque botaram
uma neve na do ano passado, eu digo, aqui cai neve, aqui cai a caatinga, a sede, o povo, sedento de justiça e água. Fizemos uma cantada toda pernambucana, toda nordestina. Então, essa paixão do Pernambuco faz com que a gente, que tem as melhores festas de carnaval e de São João do Brasil, que me perdoe Campina Grande, me perdoe a Bahia, mas os grandes carnavais e os grandes São João somos nós, pé no chão, com músicas lindas, tradições maravilhosas. Eu faço questão de me fantasiar, vou para da madrugada, participo de troças, no São João eu participo de festa, de fantasia, boto chapéu de matuto, roupa de São João, eu sou vibrador para essas festas. Mas eu tenho uma paixão muito grande, que é pelo Náutico. Também, há pouco homenageamos aqui o técnico dos anos. Foi isso mesmo. Ele, o técnico dos anos tem dado muitas alegrias ao Náutico, não agora, mas não verdade, mas isso vem do nosso pai também. Somos 3 irmãos e 2 irmãs. Todos aos grupos, que ele nos levava para a grama. Todos os jogos do Náutico estavam lá. Meu pai, eu, meus irmãos, Leone Lourenço, assistindo o campeonato do Náutico. Até hoje, somos grandes torcedores, na alegria e na tristeza, mas graças a Deus, momentaneamente, na alegria. Então, Pernambuco, os foguetes pernambucanos e o Náutico são pessoas que a gente ama como uma família. Bem, presidente, muito obrigado por ser o chefe na presidência, no gabinete, no dia a dia, tudo que acontece no poder judiciário. Agradecer a você que acompanhou a gente, agradecer os assessores da presidência e, com certeza, o trabalho do Dialogando Checkmate, 6 anos de história, não é brincadeira. A gente sempre vem acompanhando a história do TJPE, os gestores, as ações dos desembargadores. É um blog voltado à questão da defesa do idoso, especialmente para crianças e juventude, principalmente para as mulheres. Quem acompanha o nosso trabalho sabe como é que o chefe Renato sabe tanta coisa primeiro, traz a informação primeiro, e a imparcialidade a gente já conhece. E traz personalidades, são 917 personalidades de todas as áreas que estiveram conosco, em 6 anos. E o presidente começa esse ano aí já com a nova eleição em Brasília. Já se preparando? Eu queria, antes disso, também fazer um registro que nós ampliamos a atuação do juizado de todos, dentro desse enfoque, criamos um juizado velho. Nós temos juizado dos animais, pioneiramente na capital, e vamos estender a todo o estado de Pernambuco, uma ação pioneira, de vereadores, deputados que estiveram aqui, ligados à causa do animal, e a gente, graças a Deus, conseguiu também implantar. Quanto aos projetos, eu preferiria manter a minha humildade, esperar o tempo, né? Porque eu ainda teria talvez a oportunidade de concorrer a outras vagas para mas isso é uma coisa do tempo, entendeu? Uma coisa que está no tempo de Deus. Ele é que vai definir, eu não sei se estarei com saúde ou vivo até lá, espero que sim, mas eu prefiro guardar a humildade, como eu sempre fui humilde e simples, para que no tempo certo a gente analise e veja se realmente é a hipótese de se candidatar e lutar por mais espaço na vida. Mas garanto a todos, não tenho nenhuma ambição maior, nenhum orgulho maior. Se fizer, tenho certeza que faço, acima de tudo, para manter a hegemonia do nosso mercado. Esse é o nosso presidente, pé no chão, quem conhece, quem trabalha, sabe muito bem o que ele vem fazendo pelo Tribunal de Justiça, vai ficar na história. A gente teve muito apoio aí do Tribunal dos Assessores, todas as formatas que o juiz, agradecer a todo mundo, o Piana, o doutor Tasso, todo mundo que acompanha essa formato Barreiro, São José, Reformou, Siriaém. A gente tem apoio dos magistrados na melhor informação, levando a melhor informação. Presidente, deixar uma mensagem final, principalmente para a nossa juventude, né, que a gente está vendo aí muitas dificuldades, e é a nossa instituição, principalmente, que tem muitos jovens que saem da linha e vão parar quando a gente não deveria parar. Eu queria que você desse um conselho, que seja o último conselho assim, para a juventude na sua gestão como presidente. A juventude é o futuro. E a gente tem um projeto maravilhoso, são tantas coisas que a gente fez, que é em atenção àqueles adolescentes que atingem 18 anos e não conseguem ser adotados. São adolescentes que não têm pai, mãe, família, que vivem em creches do Poder Judiciário, mas quando completam 18 anos, tem que estar para onde? Então foi feito um projeto muito bonito pela coordenação da infância, juntamente com a associação a AJU, que é a Associação dos Amigos do Judiciário, que é gerida por minha esposa Sandra,
e juntamente deram as mãos e conseguiram, com várias entidades, entre eles a FIEP, o Porto Digital e outros setores, como a construção civil, através da DUI, uma construtora que tem se alastrado muito na região do litoral pernambucano, para que a gente dê oportunidade de trabalhar essas crianças, antes até esses adolescentes, antes deles completarem 18 anos, para que eles já tenham um espaço de trabalho quando saírem. Mas não é assim que fica isso, a gente tem que olhar para frente, dar as mãos, somos fortes, para que essa juventude cada vez tenha mais oportunidades de treinamentos, para que elas alcem voos de dignidade, de respeito, que possam sustentar suas famílias de forma adequada. É o exemplo do estudem e se preparem para o futuro melhor. Muito obrigado, presidente, por esse momento. Com certeza foi uma honra. A honra é nossa. Gente, vocês que acompanham a programação e vocês vão acompanhando essa entrevista com tranquilidade aqui pelo PSB Notícias e dialogando com o chefe Renato. Obrigado. A entrevista foi perfeita, a equipe ficou super contente com todo o trabalho e com a receptividade do presidente. Eu não poderia deixar uma mensagem para o Dr. Ricardo Paz Barreto nesse momento de despedida da presidência. O seu amigo pessoal, o Dr. Eliel Gomes, advogado aí, muito renomado, que deixa as últimas palavras na entrevista especial com o Dr. Ricardo Paz Barreto. Muito obrigado, doutor. Olá, pessoal. Vim aqui agradecer o reconhecimento, perante todo, pela gestão do presidente Dr. Ricardo Paz Barreto. Hoje se encerra, praticamente, a partir de segunda-feira teremos uma nova mesa diretora do Tribunal de Justiça, mas eu não poderia deixar de agradecer o reconhecimento, pela gestão do presidente, uma vez voltada diretamente para a Lei Maria da Penha, onde o Estado que ganha com isso. O presidente se dedicou, não só o Poder Judiciário, Poder Executivo, Legislativo, Ministério Público e juntamente com a gente da OAB, os advogados. Pela reforma dos fóruns, umas coisas que foram feitas crucial para o jurisdicionando. Então, agradecer pela gestão, presidente.